E aí, Marcel aqui, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. E nesse vídeo aqui é a série aí de pegando as dicas, né, e dúvidas de vocês lá dos comentários e dando continuidade aqui no nosso projetinho do Beaten Up. Hoje vai ser o comentário, né, e a dica lá do Josmar. Ele pediu para fazer bastante coisa. A primeira delas é quando morrer, colocar uma seleção de personagem ali. Aí o problema todo, como eu expliquei lá no comentário, né, eu respondi o comentário dele, que eu tenho que procurar os sprites e tudo mais e tal. E isso dá um pouquinho de trabalho, tem que recortar, e eu tô realmente sem tempo. Então isso de repente eu vou deixar para um outro momento. Depois ele falou lá no negócio do checkpoint, né, quando morrer, tem um checkpoint. Até acho legal porque isso tem no jogo original. Então quando tu morre ele tem um checkpoint. E a outra coisa, se eu não me engano, é o joystick virtual. Então a gente vai por parte aqui. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é mexer com o checkpoint. Então o nosso projeto ele vai mudar um pouquinho, mas dá para fazer. Aqui é o projeto principal, né? Como vocês já sabem, toca a musiquinha aqui, se apertar espaço. Aqui também. Então aqui dá para fazer um sisteminha de quando escolher o personagem. Eu vou falar isso no decorrer do desenvolvimento. Por enquanto só vai ter a Felícia mesmo. Então quando a gente clica aqui, ó, nosso personagem já começa aqui. Eu no Beaten Up, né, quando começa, o nosso personagem ele começa caindo, né, caindo do teto aqui, beleza? Quando a gente dá um play, ele começa caindo e para aqui no chão. Então a gente vai começar fazendo isso. A gente vai vir aqui, ó, no level 1. Beleza. Então tá aqui o level 1. Então o nosso personagem, ele não vai estar na cena, né? Nosso aqui, o player. Só que a gente tirar ele da cena, né? Simplesmente tirar ele da cena, se der um play, a cena vai começar a dar erro. Porque aqui, ó, a nossa câmera, ela tem aqui o nosso player, o nosso inimigo também, ele faz referência aqui no on-red aqui do nosso player. Então se a gente tirar ele da cena, vai começar a dar uns problemas aqui. Então a gente vai ter que fazer uma programação um pouquinho diferente, um pouquinho mais avançada. Vamos dizer até mais otimizada, né? Para poder não dar esse tipo de problema. Então o player realmente ele não vai começar aqui. Eu poderia simplesmente colocar o player para cima aqui, ó, e dar um play, e ele começa aqui. Aí ele cai, é mais ou menos isso aqui. Até se eu salvar aqui e voltar aqui na cena do menu e der um play, dar um espaço, vou selecionar. Então é mais ou menos assim que começa, beleza? Só que o problema todo é que caso ele morrer, né, ele tem que começar dali da onde parou. E se eu botar dali, se eu andar aqui para frente e ele morrer aqui, ele vai aparecer aqui, ó, do lado de cada nossa câmera. E como a nossa câmera ela não segue para lá, então aqui vai ter um outro problema. Então aqui então não é só apenas, né, subir aqui o nosso personagem, beleza? Ele tem que estar a gente tem que fazer uma outra forma aqui. Tem que spawnar o nosso personagem na nossa cena. Então eu vou excluir aqui o nosso personagem, beleza? Vou dar um delete aqui nele. Só que, como eu falei, se a gente der um play aqui, ó, vai começar a gerar um monte de problema aqui. Então para resolver esse problema, eu vou vir aqui, ó, em Scripts. Eu vou criar aqui uma pasta com o nome de Singleton, que vai ser aqui o nosso Singleton. Vou criar aqui um script. O script vai ser vazio e vou dar o nome de Game Manager, beleza? Como a gente já criou o Game Controller, então eu vou colocar aqui, ó, o Game Manager. A gente criou, na verdade a gente criou o menu Controller, né? Mas para não confundir, vai ser Game Manager. Vou criar aqui, vou abrir ele aqui, ó, ele está vazio, e vou adicionar ele lá no Singleton. Então eu vou vir aqui em Project Settings, Auto Load. Vou carregar ele aqui, ó, no Script, Singleton, Game Manager, e vou adicionar ele aqui. Beleza. A primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é começar a separar o nosso estado do nosso jogo, né? Um Game State, como se fosse uma máquina de estado. Ainda não é o State Machine do player, mas é um Game State sim do nosso Game Manager, beleza? Então a gente vai criar aqui um enum, vou chamar de Game State. E ele vai ter aqui os estados. Eu vou colocar aqui o estado Wait, In-Game, Paused e o nosso Game Over, beleza? A gente vai ver apenas dois estados aqui nesse vídeo.
No caso aqui vai ser o wait e o in-game. O paused a gente talvez não vai nem usar, mas a gente vai usar também o game over, né? Depois que ele perder lá 3 vidas. Mas hoje a gente vai só tirar os bugs aqui. Então a gente vai trabalhar aqui com o wait e com o in-game. Então aqui eu criei o estado, né, game state, e vou criar agora uma variável para poder manipular esses estados. Então eu vou criar aqui um game state. Reparem que aqui é o game state estilo camel case e aqui é o game state no estilo snake case. Beleza? O enum é usado realmente dessa forma aqui, beleza? Conforme eles pedem lá no manual. E aqui a nossa variável. Então aqui ele vai receber aqui, ó, o GameState.wait. Show de bola. Vamos salvar aqui. Então onde dá erro é aqui, ó, na nossa câmera. Então na nossa câmera aqui, ele já pede um player, né? Só que na nossa fase não tem um player. Então o que a gente vai fazer aqui, ó? Assim que começa, né, o onRed, ele lê aqui um player. Então não vai ser mais assim, vai ser uma variável normal. Beleza? Pode ser até do Kinect Body. Eu vou copiar isso aqui, né, dar um Ctrl X e vou falar que ele vai receber nulo. Então o que eu vou fazer aqui, ó? Se not player, né? Se não tem player, então eu vou falar que o nosso player, né, eu vou procurar ele na cena, vou dar um Ctrl V. Então eu vou falar que o player vai receber um getParent, getNodePlayer. Então ele vai fazer isso aqui apenas uma vez, certo? Só que se eu deixar apenas assim, ó, e der um play aqui, ele vai continuar dando erro. Já deu um erro aqui. Então o que eu tenho que fazer? Se o nosso GameManager.GameState for diferente de GameManager.GameState.InGame, a gente vai retornar. Beleza? Então a gente vai verificar o estado. Se o Game Manager, o GameState minúsculo, for diferente do Game Manager, o GameState aqui, ó, maiúsculo, in-game, ou seja, ele começa lá, o nosso Game Manager, ele começa como wait, beleza? Então assim que iniciar, ele vai retornar. Então aqui não vai dar mais erro, ele deve dar erro lá no nosso inimigo. Ó, deu erro aqui no inimigo, beleza? E para evitar isso, a gente vai fazer a mesma coisa. A gente pode até copiar lá, então ir lá na nossa câmera. A gente pode até copiar esse cara aqui, ó, Ctrl C. Vem aqui no inimigo, aqui. Só que eu vou colocar aqui, ó, no Process. Então aqui no Process eu vou colar, beleza? E aqui, ó, no nosso player, eu vou remover esse onRed aqui. Vou subir ele para cá, né, que agora ele é uma variável. Aqui na MacBody e vou dar um nulo aqui, beleza? Então a gente resolveu aqui tanto na nossa câmera e no nosso inimigo. Então se a gente der um play, não vai dar mais erro. Então show de bola. Estamos indo bem aqui. Agora a gente tem que fazer o nosso player, né, spawnar. A gente tem que spawnar o nosso player. Então a gente vai vir aqui, ó, no level 1. Beleza. Vamos criar aqui uma função para poder spawnar o nosso player. Então eu vou criar aqui uma função spawn player. Aqui que eu falei, a gente poderia colocar aqui, ó, o número do lá no nosso menu, né, quando a gente seleciona, por exemplo, a Felícia pode ser o personagem 1 e o outro personagem lá, que no caso é a Morrigan, pode ser o personagem 2. E passar aqui qual personagem vai ser, se vai ser o 1 ou o 2. Como a gente só tem um personagem, eu vou deixar assim. Beleza? E vamos lá. Eu vou criar aqui mesmo, né? Porque eu não vou criar aqui uma constante, porque o personagem ele pode ser... Vou fazer o seguinte. Vou fazer melhor aqui para vocês. Eu não vou fazer o próximo personagem, mas eu vou deixar como se fosse aqui qual personagem atual, beleza? Eu vou criar aqui uma variável. Vou dar o nome de player selected. E como padrão aqui, vai receber, botar 1, né, no personagem 1. Vou salvar. Então aqui no level 1, eu não vou nem passar aqui, eu vou fazer até mais fácil. Vou criar aqui um match, nosso game manager, player selected. Então se for o personagem 1, o que a gente pode fazer aqui, ó? Eu vou criar uma variável aqui de player, ou até player atual.
ele vai receber aqui, ou seja, eu vou até deixar assim, ele pode receber nulo, mas eu vou deixar assim. Então se for 1, esse player atual ali vai receber um load, onde ele vai receber aqui, ó, a nossa Felícia, que no caso aqui em prefab, que no caso aqui, ó, é o player, beleza? E se for o 2, só que não tem o 2, né? Eu vou falar que ele vai receber a mesma coisa aqui. Então aqui agora vocês já sabem, né? Quando vir aqui no menu, vou dar um play aqui, ó. Quando vir aqui no menu, dar um espaço. Quando selecionar esse personagem, ele vai adicionar o 1 lá no Game Manager. Quando selecionar esse, vai adicionar o número 2. Bem simples. Aqui, ó, no menu Controller. Então aqui quando pressionar, ó, a primeira coisa que vai fazer aqui, ó, é falar que o Game Manager .player selecionado vai receber 1. E nesse caso aqui, quando pressionar o botão no Player 2, entre exit, mouse... a gente não criou, né? Para quando for pressionado aqui o botão do personagem 2, mas aí seria só, for botar aqui, ó, Player selecionado, vai ser o 2, beleza? Vou salvar. Aqui já está pronto já para selecionar o personagem, mas não tem o segundo personagem. Então aqui ele vai selecionar o personagem 1 ou o personagem 2, beleza? Aqui ele está selecionando os dois personagens. Depois disso eu tenho que informar a posição dele na nossa cena. Então eu vou pegar aqui o nosso player atual, .transform.origin, vai receber um vector 3, né? Um vector 3. Então a posição vai ser o quê? Vai ser a posição da câmera menos 4, vamos botar 4 metros. Então já tem a câmera ali, ó. Então vai ser a câmera .transform.origin.x menos 4, beleza? No Y a gente vai colocar ele um pouquinho para cima, então vai ser 5. E o Z, para ele entrar ali dentro da nossa fase, eu vou colocar aqui o 2. Vocês podem também colocar esses valores aqui randômicos, né? Mas claro, dentro aqui das coisinhas. Mas eu vou deixar assim, que se eu não me engano o player 1 sempre sai de um lugar e o player 2 do outro. Eu vou deixar assim, beleza? E depois a gente tem que adicionar ele aqui na nossa cena. Então eu vou dar um Add Shield. Como o nosso tá no level 1 aqui, ó, então ele vai adicionar o player aqui. E vai adicionar aqui o nosso player atual. E depois disso, né, a gente tem que fazer com que os nossos personagens eles se movimentem. Por enquanto eu vou deixar assim. Eu vou criar aqui uma função ready e vou chamar ali o nosso spawn player, beleza? Vou salvar. Lembrando, né, eu vou dar um play daqui. Então o nosso Game Manager aqui, ó, tá um 1. Tem que estar 1 aqui. Então se eu der um play agora, ele deu erro aqui porque eu acabei esquecendo de colocar aqui o ponto instance, beleza? E aqui também é um ponto instance. Show de bola. Vamos dar um play. Então agora ele instanciou o player ali. Só que como a gente não falou que o nosso Game Manager está em game, então nossos personagens ficam parados. Eles até apanham ali. Opa, deu mais um erro aqui. Aqui, é do UI Canvas, né? Porque a gente tinha colocado aqui o sinal para poder... A gente colocou o sinal automático, né? É um dos motivos pelo qual eu não gosto de colocar o sinal automático. Então aqui no analógico, a gente colocou o sinal por aqui, ó. Isso é um problema, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar esse sinal aqui. E vou tirar esse sinal aqui do Virtual Joystick. Beleza. Então agora não tem mais sinal. Porque como o nosso player é instanciado, então o sinal não vai funcionar. Tem que colocar o sinal por script. Depois a gente vê isso aqui. Vamos dar um play. Então aqui os inimigos estão parados, né? A gente consegue se movimentar. E agora se a gente der um play... o knockback... Ele está dando problema porque o knockback, né? O nosso inimigo está parado. Ainda não está em game, né? Então não tem aqui o knockback. No caso ali o knockback está dando problema, mas beleza. Eu só queria mostrar que o nosso inimigo está parado ali, beleza? Se a gente bater nele vai dar problema, a gente pode arrumar isso.
Mas como nosso inimigo não vai ficar parado aqui, a gente vai fazer o seguinte, ó, quando a gente spawnar aqui o nosso player, a gente vai falar que o nosso Game Manager ponto Game State vai receber o Game Manager ponto Game State ponto In-Game, beleza? Então assim que spawnar, a gente vai colocar a nossa máquina de estado em in-game e os nossos inimigos vão começar a atacar normalmente. Então tá ali, ó. Então se eu voltar aqui, atacar ele normal, agora sim, não vai dar mais problema. Opa! Não vai dar mais problema. A gente pode pegar aqui o item normal, beleza? Então esse aqui é o primeiro passo, a gente fazer lá o nosso sistema de vida. Vou dar um play de novo. Inclusive agora se eu voltar aqui e dar um play aqui do menu, selecionar aqui o espaço, selecionar aqui esse personagem, beleza, tá aqui. E é isso aí. Então para o vídeo não ficar muito longo, né, que já deve estar bem grande, eu vou ficando por aqui. No próximo tutorial eu vou fazer aqui o nosso inimigo morrer, né, com vida, e quando ele morrer, ele vai spawnar ali normalmente. Acredito que agora já abriu a mente de vocês, vocês já devem saber como fazer isso, mas eu vou fazer isso aqui com vocês, beleza? Então é isso, fiquem todos com Deus, um grande abraço e até o próximo vídeo. Fui!